Olá, tudo bem com você? Nessa semana nós estamos refletindo, pensando sobre a Páscoa, sobre a ressurreição, sobre a paixão de Jesus Cristo e nesta ocasião eu gostaria de tratar com vocês sobre um tema muito relevante, sobretudo para os dias atuais nos quais estamos vivendo e atravessando tantas dificuldades e provações. O tema da nossa reflexão é como lidar com o sofrimento, tomando como modelo a vida e a paixão de Jesus Cristo. Eu gostaria de ler um texto bíblico só para embasar toda a nossa reflexão. Esse texto está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos 38 e 39, que dizem assim: E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Uma das grandes dificuldades nossas como cristãos é lidar com o sofrimento. Para muitos de nós, o Evangelho de Cristo se constitui apenas de dádivas, bênçãos, prosperidade, cura e vida abundante. De certa forma, tudo isso pode acontecer na vida daqueles que o amam e o temem. Porém, às vezes, os atos de Deus se nos apresentam em forma de lutas e de sabores que chegam a gerar, em determinados momentos, até dúvidas acerca do amor do Senhor. Durante o percurso da vida, sobretudo nos momentos de bonança, muitos de nós esquecemos da comunhão, adoração e devoção ao nosso Pai Celestial. Muitas vezes não queremos aceitar as tribulações e a ideia de que elas fazem parte do nosso processo de maturação. Temos pavor da perseguição por causa do Evangelho, revoltamo-nos contra Deus quando a dor da perda e as enfermidades batem à nossa porta, assolando a nossa alma e o nosso corpo físico. Não aceitamos muitas vezes as consequências da nossa própria desobediência, imoralidade e da nossa negligência em relação a uma vida de santidade, amor e devoção ao Pai. Um outro ponto importante a ser considerado é que a atitude de viver piedosamente de forma íntegra e reta não nos livra de passar por provações. Lembremos-nos de Jó, que apesar de viver sendo temente a Deus, viver de forma íntegra e desviando-se do mal, mesmo assim ele perde os seus 10 filhos, sua saúde e toda a sua riqueza. Recordemo-nos de Zacarias e Isabel, que mesmo sendo justos perante Deus e vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, passaram praticamente toda a vida esperando uma bênção que parecia não chegar. Quantos anos de oração e desejo de conceber um filho? Quantas lágrimas possivelmente foram derramadas regando esta petição? As circunstâncias eram completamente adversas, porque Isabel era estéril. Todavia, quando ambos eram avançados em idade, Deus ouviu a oração do velho sacerdote Zacarias e mandou o anjo Gabriel anunciar-lhe o nascimento de um filho, cujo nome seria João, e dizer-lhe também que muitos se regozijariam com seu nascimento, pois seria grande diante do Senhor, cheio do Espírito Santo desde o ventre e usado para converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Lembremos-nos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E isto porque o nosso amado e bondoso Redentor vive. Foi assim na vida desse maduro casal, muitos anos desejando ardentemente um herdeiro, e aprouve a Deus abrir a madre de Isabel. Contudo, após a visitação do anjo a Zacarias, ele, por ser já idoso, duvidou da palavra angelical, e por isso ficou mudo até o dia em que João Batista nasceu. Filho prometido, deveras esperado, e que tornou-se um profeta que clamou no deserto e preparou o caminho para a chegada do Messias. Tudo isso trouxe alegria aos seus pais. Mas João, com pouco mais de 30 anos de idade,
foi decapitado por confrontar o pecado de Herodes e por pregar as verdades do Evangelho, que chamam o perdido ao arrependimento e a Cristo Jesus. Como lidar com uma dor dessa envergadura? Como atravessar um mar tão revolto? É senso comum dizer que as lutas e provações nos deixam mais fortes e experimentados e que estas tonificam os músculos do nosso eu interior. No entanto, nas horas de tribulação, os sentimentos de fraqueza, impotência e falta de fé podem querer assumir o controle do nosso coração. Chegamos até a achar que nossas preces não serão ouvidas. Pensamos até ser impossível vencer determinadas situações. É bem certo que Deus é santo, fiel, maravilhoso, todo-poderoso e soberano, e que basta uma palavra sua para tudo mudar. Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Faz-se necessário lembrar que nós, via de regra, temos doutorado em fazer petições. Rogamos ao Pai Nosso que está no céu suas bênçãos, seus presentes, sua paz, sua alegria e o suprimento de todas as nossas necessidades. Tudo isso é lícito, porque Ele é o nosso socorro, nosso refúgio e nossa fortaleza. Mas em muitos momentos, nós esquecemos ou não queremos dedicar a Ele nosso compromisso de obediência e fidelidade. Portanto, precisamos entender que o Senhor, como um Pai justo e maravilhoso que é, corrige e disciplina o filho a quem ama. E tudo o que faz ou permite em nossas vidas coopera para o nosso bem. Saibamos que Ele é o oleiro e nós os vasos. Ele é o Senhor e nós os seus servos. Ele é o Pai e nós os seus filhos. E filho de um bom pai rende-lhe respeito e obediência. Sendo assim, vejamos que Jesus, o precioso Filho amado, não foi poupado do sofrimento. O sofrimento este mais terrível que alguém jamais poderia imaginar. Carregar todos os pecados da humanidade sobre si. Sofreu abundantemente para cumprir um propósito determinado por Deus. Pagou um alto preço em nosso lugar, restituindo-nos a possibilidade de livre acesso a Deus, e assim, com o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário, conquistou e concedeu a salvação eterna a todo aquele que nele crê. Finalmente, devemos nos submeter a Deus e entender que Ele tem um plano perfeitamente arquitetado para as nossas vidas. E o sofrimento, ou seja, o moldar das santas mãos do oleiro, faz parte desse trabalhar de Deus em nós. Vale lembrar, porém, que existe uma imarcessível esperança, a vida eterna, o porvir celestial, a dádiva do corpo incorruptível, sem dor, sem máculas, sem marcas. O desfrutar da paz que excede todo o entendimento e a profunda alegria de um dia viver para sempre no céu de glória. Aquilo que Deus preparou para todo aquele que a Cristo se entrega, confessando-o como Senhor e Salvador, se traduz como algo que ninguém jamais viu, ouviu ou tenha conseguido imaginar. Oh, que graça tão maravilhosa! Cristo Jesus, a Ele seja a glória. Senhor onipotente, aquele que pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. El Shaddai, Deus bendito eternamente. Amém. Queridos, as dificuldades na vida de Jesus começaram quando ele ainda estava no ventre de Maria e prestes a nascer em Belém da Judéia. Lembramos que José e Maria tiveram dificuldade para encontrarem uma hospedaria e nosso mestre acaba nascendo muito provavelmente num estábulo. Há uma tradição entre os eruditos de que Jesus nasceu numa caverna que tinha sido também usada como um estábulo. Um outro pensamento entre os eruditos diz respeito ao fato de que as manjedouras elas ficavam normalmente ao ar livre. Então, provavelmente, Jesus também pode ter nascido a céu aberto.
A Bíblia diz que ele foi envolto em faixas. Uma outra possibilidade é que Jesus tenha nascido também numa casa muito pobre, onde animais ficavam sob o mesmo teto. Só que a palavra de Deus nos informa algo que é maravilhoso de se pensar e de se tentar imaginar. E eu queria trazer isso para o seu pensamento neste momento. A Bíblia diz que, no momento que Jesus nasceu, um anjo do Senhor desceu e foi visto por um grupo de pastores que tomavam conta dos seus animais à noite. E diz a palavra do Senhor que a glória de Deus brilhou ao redor deles, os quais ficaram tomados de grande temor. O anjo olha para aqueles pastores e olha para todos aqueles que estão ali e diz: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. De repente, aparece ali uma milícia celestial, ou seja, um exército de anjos, que começa a louvar a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Outra provação na vida de Jesus acontece quando ele era ainda um bebê, com pouco mais de 1 ano de idade. Herodes, o grande monarca da Judéia e Samaria, sente-se ameaçado por um bebê, porque diziam ser Jesus o rei dos judeus. Herodes pretendia matá-lo. E, avisados por um anjo, José e Maria tomam a criança e partem para o Egito, e lá ficam até a morte de Herodes. Arquelau, filho de Herodes, passa a reinar na Judéia. Quando eles regressam, José e sua família vão habitar em Nazaré. Por isso, Jesus é chamado de Jesus, o Nazareno. A Bíblia nos informa que o menino crescia, Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Com 12 anos, ele está no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E a Bíblia nos diz em Lucas 2,51 que ele era também um filho submisso. Depois desse episódio, a Bíblia não nos relata como foi a vida do adolescente e do jovem Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus começa efetivamente o seu ministério. Após ser batizado no Rio Jordão por João Batista, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Após jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O diabo tenta atingir Jesus em 3 áreas cruciais, questionando a sua identidade, quando diz: se tu és o Filho de Deus, questionando o seu poder, atira-te abaixo, e questionando a sua fidelidade a Deus, quando diz: se prostrado me adorares. O inimigo lhe diz: manda estas pedras virarem pães, atira-te abaixo. Eles estão nesse momento, quando Satanás diz isso a Jesus, eles estão no pináculo do templo, que era a parte do muro do templo que estava sobre a extremidade de um vale chamado Cedron, onde havia uma enorme queda no vale. Satanás, ele cita as Escrituras de forma distorcida. E como Jesus reage diante dessa situação? Mesmo cansado e faminto ao extremo, ele resiste ao inimigo, usando as Escrituras com a máxima autoridade e verdade, e ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E por fim diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A palavra de Deus nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Temos que conhecer a palavra de Deus para conhecermos a Deus e assim nos submetermos a Ele. Só resiste ao diabo quem tem Jesus no coração.
Sem Cristo, nós não podemos vencê-lo, nem suas tentações e dardos inflamados. Jesus, meus queridos, ele sofre a difamação no pensamento de escribas e fariseus. Jesus perdoa, em determinada situação, os pecados de um paralítico num leito, e é acusado por alguns escribas. Eles não falam, eles apenas pensam, mas Jesus lhes sonda o coração, e aqueles escribas pensam que Jesus está blasfemando sob o argumento de que somente Deus poderia perdoar pecados. E como Jesus reage diante dessa situação? Ele não somente perdoa os pecados daquele homem, como também o cura fisicamente na presença de todos, demonstrando o seu poder sobre as enfermidades. Todos ficam possuídos de temor e glorificam a Deus. Guardando-se as devidas proporções, assim deve ser a nossa vida. A Bíblia nos ensina que devemos ser sal da terra e luz do mundo. E essa luz deve brilhar diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. A questão é, mesmo passando por situações nas quais as más línguas e os maus pensamentos se levantam contra nós, devemos agir de forma a glorificar a Deus e não pagar com a mesma moeda. Só tem autoridade diante dos homens e diante do inimigo quem verdadeiramente serve ao Senhor. Religiosidade superficial não serve para nós. Lembremos que, pela fé em Cristo, podemos ser usados como instrumentos de Deus para que milagres aconteçam em muitas vidas. Jesus é censurado pelos fariseus por comer com publicanos e pecadores. Jesus mostra que pecadores, que somos todos nós, são doentes e precisam de um médico, e que os chama ao arrependimento. E Jesus diz àqueles fariseus que quer misericórdia e não holocaustos. Quantas vezes nós julgamos os outros por estarem em determinado lugar ou com determinadas pessoas e agimos como fariseus? E ainda levantamos falso testemunho contra pessoas sem termos a verdade dos fatos, agindo como hipócritas. Tenhamos mais misericórdia, sejamos compassivos, e saibamos entender que todos nós somos pecadores e precisamos do médico dos médicos, Jesus Cristo. Uma outra situação que Jesus passa de sofrimento, de provação, de acusação, é que ele expulsa um demônio de um homem que era mudo. E ele é acusado de fazê-lo por Belzebu. Belzebu era o principal, o príncipe dos demônios. Enquanto as multidões diziam, jamais se viu tal coisa em Israel, os fariseus destilavam o seu veneno contra Jesus. Os discípulos de Jesus, com fome certo dia, entram numa seara e começam a colher espigas num dia de sábado e as comem. Os fariseus que viviam como se fossem abutres, esperando algo para poder ali atacar, eles viviam o tempo todo cercando Jesus e eles logo questionam o Senhor, dizendo que aquilo não era lícito fazer. E como Jesus reage diante dessa situação? Jesus contra-argumenta, citando o exemplo de Davi e seus companheiros que comeram os pães da proposição quando tiveram fome. E o exemplo dos sacerdotes que entram no templo, que violavam o sábado e ficavam sem culpa. E conclui se apresentando como aquele que é maior do que o templo e aquele que é senhor do sábado. E mais uma vez repete a frase, dizendo que quer misericórdia e não holocaustos. Quando Jesus sai dessa seara onde estava com seus discípulos, ele entra na sinagoga dos fariseus e lá vê um homem com as mãos ressequidas. Uma das mãos, melhor dizendo, uma das mãos mirrada ou ressequida. Aquela mão daquele senhor era seca, como se não tivesse pele nenhuma, a mão ficou atrofiada. E os fariseus, com o intuito de acusá-lo, o indagam se era lícito curar num dia de sábado. E Jesus como reage diante disso? Ele lhes responde com uma pergunta: qual é o homem que tem uma ovelha e vê-la cair em uma cova e não se esforça para tirá-la de lá?
Quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, Jesus diz que é lícito fazer bem nos sábados. E apenas com uma palavra diz aquele homem: estende a mão. E o homem teve a sua mão sã, exatamente igual à outra. Depois dessa cura, os fariseus começam a conspirar sobre como tirar a vida de Jesus. Ele, sabendo disso, afasta-se daquele lugar. Já pensou viver sua vida assim? Com pessoas sempre procurando lhe difamar, destruir, acusar, apontar-lhe o dedo? Já imaginou viver com pessoas lhe perseguindo, lhe seguindo o tempo todo, procurando ver qualquer deslize seu para lhe condenar? No capítulo 12, versículo 22, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, lemos que é trazido a Cristo um homem endemoniado, cego e mudo, e Jesus o cura. O povo se admirava, mas os fariseus, mais uma vez, o acusam de estar sendo usado por Beelzebu. Jesus conhece os pensamentos deles, diz aos fariseus que o curou pelo Espírito de Deus e afirma que lhes é chegado o reino de Deus. Fala sobre o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, chama os fariseus de raça de víboras e diz que nós daremos conta no dia do juízo por toda palavra frívola, ou seja, fútil, ou seja, inútil, insignificante, que proferirmos. Um outro episódio na vida de Jesus marcante é que ele, ao saber da morte de João Batista, ele se retira num barco para um lugar deserto, à parte. Acredito eu que para lamentar a dor de perder um ente querido. Só que Jesus, ele praticamente não tinha descanso. O povo fica sabendo que ele vai para esse lugar e o segue por terra. Quando Jesus desembarca lá naquele lugar que ele havia se retirado para ficar à parte, ele vê uma multidão ao seu redor e se compadece dela como ovelhas que não têm pastor. O que é que Jesus faz? Ele cura todos os enfermos que ali estão. E ao cair da tarde, o povo com fome, e por ser um lugar muito deserto, os discípulos pedem para Jesus despedir a multidão, para que pudesse comprar algo para comer nas aldeias. Jesus, porém, diz que não, e pede aos discípulos para eles mesmos darem de comer ao povo. E os discípulos disseram: nós não temos comida aqui. Jesus pergunta: o que é que vocês têm? E aí eles dizem que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus faz o primeiro milagre de multiplicação de pães e peixes, e ele multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Muitas vezes em nossa vida, nos momentos mais tristes e nos quais nos sentimos mais fracos e necessitados, Deus nos manda outros ainda mais fragilizados para ajudarmos, curarmos e alimentarmos. Às vezes que são tantas vezes, não temos condição nem fé para fazê-lo, mas Jesus pode fazer um milagre. Confiemos sempre no nosso Senhor. Logo após esse momento, já no início da noite, Jesus compeliu os seus discípulos a embarcarem, somente eles, e irem para o outro lado enquanto despedia a multidão. Veja, Jesus já havia se retirado para orar, ele não tem esse momento à parte, a sós, o povo vem, ele cura, ele multiplica os pães. Quando termina isso, está no começo da noite, Jesus manda os discípulos pegarem o barco e irem para o outro lado. Só então, Jesus sobe ao monte e vai orar sozinho. Pelo estudo que eu fiz aqui, analisando as Escrituras bem acuradamente, Jesus orou aproximadamente entre 8 a 10 horas seguidas. O barco já estava longe, a muitos estádios. Para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo aqui. 34 estádios seria mais ou menos 7 quilômetros. A Bíblia diz que
que o barco estava a muitos estádios, a gente não sabe quantos, mas aí a gente está fazendo só essa média aí para vocês terem uma ideia. A Bíblia diz que o vento era forte, contrário, e o barco era açoitado pelas ondas. E na quarta vigília da noite, o que é que isso quer dizer? Entre 3 e 6 da manhã, é que Jesus vai ao encontro deles. Então a gente faz o cálculo aí, mais ou menos, de 6 da noite, o finalzinho o início da noite, até 3 e 6 da manhã é que Jesus vai ao encontro deles. E ele vai de uma forma muito interessante. Ele vai andando por sobre as águas. Pedro olha aquela cena, eles acham que é um fantasma, Jesus se revela para eles, Pedro diz, Senhor, se és tu, me manda andar contigo. E Pedro anda sobre as águas, e quando Jesus entra no barco, cessam-se os ventos e as vagas procelosas se aquietam, ou seja, aquelas ondas raivosas se aquietam. Aleluia! Esse é o nosso Jesus. Quando eles chegam em Genezaré, nós estamos já no capítulo 14 de Mateus, versículo 34, Jesus ainda não consegue ter descanso. O povo o reconhece. Quando eles desembarcam, o povo o reconhece. E logo lhes são trazidos todos os enfermos que clamavam poder tocar apenas nas suas vestes. E todos que faziam isso eram curados. Jesus nos ensina uma coisa aqui muito importante. É que na hora da dor e da perda, nosso remédio é orar a Deus de todo o nosso coração, à parte e em secreto. Também aprendemos com Ele que Ele pode nos fazer superar todas as barreiras. Pedro andando sobre as águas. Que podemos nele ter fé. E que somente Ele pode acalmar as tempestades da nossa vida e curar toda e qualquer enfermidade, desde que seja do seu querer. Após esse momento de cura, eles vão comer. E enquanto estão comendo, vêm de Jerusalém alguns, entre aspas, benditos fariseus e escribas. Eles vêm questionar Jesus sobre o porquê de seus discípulos não lavarem as mãos enquanto comiam. Já pensou? E assim estariam desrespeitando a tradição dos anciãos. E como é que Jesus reage diante dessa situação? Jesus os rebate com a palavra e lhes mostra que não importa honrar a Deus apenas com os lábios, mas ter o coração longe dele. Desse modo, seria adoração em vão e ensino baseado em preceitos meramente humanos. Jesus chama a multidão e diz que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela, ou seja, do coração. E o que é que sai do coração que contamina o homem? Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus mais uma vez chama os fariseus de cegos e guias de cegos de plantas que Deus não plantou. É importante conhecer a palavra para poder argumentar em certas ocasiões difíceis. Conhecendo a palavra de Deus em humildade e amor, teremos um coração cheio de suas dádivas. E são essas coisas que sairão dos nossos lábios, abençoando aos que nos rodeiam. Não queiramos jamais ter comportamento hipócrita e acusador. A Bíblia diz, no capítulo 15, versículo 21 de Mateus, que após mais um embate com esses hipócritas, Jesus parte dali e vai para os lados de Tiro e Sidom. Lá, vem ao seu encontro uma mulher cananeia com uma filha horrivelmente endemoniada. Eu queria parar aqui só para dizer uma coisa. Vocês vejam como existia naquela época pessoas oprimidas pelo inimigo, oprimidas por Satanás, não é? Com as suas almas completamente envolvidas com o inimigo. E quantos Jesus não libertou? E esse Jesus é o mesmo hoje, ele pode libertar quaisquer pessoas de situações semelhantes a essa.
Aquela mulher vem e ela está com uma filha nessa situação. Jesus vê a enorme fé daquela senhora e de onde estava a criança. Não estava com a mãe, estava provavelmente em casa. E Jesus dá uma ordem e aquela menina no mesmo instante é liberta e curada quando Jesus dá a sua ordem, não é? Veja que Jesus parece não ter descanso. É uma coisa atrás da outra, uma situação atrás da outra, e esse é o nosso Senhor. Após isso, o mestre vai para junto do mar da Galileia, sobe ao monte e ali se assenta, talvez para descansar e orar. Mas o povo, mais uma vez, não lhe dá descanso. Vêm até ele muitas multidões, com coxos, aleijados, cegos, mudos, entre outros. São lançados aos pés de Jesus e ele os cura. O povo, maravilhado ao ver mudos falando, cegos vendo e aleijados andando, glorificavam ao Deus de Israel. Nisso, meus queridos, se passam 3 dias. 3 dias, Jesus com esse povo, curando, abençoando, o povo extremamente estupefato, maravilhado com esses milagres, e nisso se passam 3 dias. Mas o povo não tem o que comer. 3 dias provavelmente sem ter o que comer, ou então o que tinham, já tinham comido. A Bíblia não deixa claro isso. Mas a Bíblia diz que o povo não tinha o que comer. Jesus chama os seus discípulos e diz que não quer despedir a multidão em jejum, porque eles provavelmente iriam desfalecer pelo caminho, pelo fato de estarem tanto tempo sem comer. Os discípulos parece que não aprenderam nada do primeiro milagre que Jesus havia feito e perguntam onde é que haveria tantos pães para alimentar aquela multidão. E Jesus lhes indaga e ao saber que tinham 7 pães e alguns peixes, faz o segundo milagre de multiplicação de alimento. A palavra de Deus nos informa que ainda 7 cestos cheios de pedaços sobram. Aproximadamente 4.000 homens, fora mulheres e crianças, comem naquela ocasião. Que ser glorioso é esse, que abre mão de tudo, do seu descanso, do seu conforto, para atender os necessitados. Ainda que não tenhamos nada em nosso celeiro, ele pode multiplicar. Jesus é o único, vou colocar aqui entre aspas, matemático, que multiplica algo por 0 e existe uma multiplicação. Isaías vai dizer que ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ele consegue multiplicar. Ainda que não tenhamos nada, Jesus pode multiplicar. Depois de despedir a multidão esta que está radiante por receber tantas bênçãos e curas e alimento para as suas almas, Jesus entra num barco e vai para um lugar chamado Magadã ou Magdala, que era a terra de Maria Madalena. Essa cidadezinha ficava à margem sudoeste do Mar da Galileia. Marcos vai chamar esse lugar de Dalmanuta. Lá, Jesus é tentado mais uma vez pelos fariseus e saduceus que lhe pedem um sinal do céu. E como é que Jesus reage diante dessa situação? Ele nega o pedido dos fariseus, chamando-os de geração má e adúltera. E depois alerta os seus discípulos acerca da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Depois Jesus vai para os lados de Cesareia e Filipe e pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles respondem: João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Porém Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir desse momento, Jesus começa a mostrar-lhes que deveria ir a Jerusalém, sofrer, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Pedro diz: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum vai te acontecer. Jesus olha para Pedro e diz: vai-te de retro, Satanás. Ele repreende Satanás que estava usando Pedro naquele momento. Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quiser me seguir, negue-se,
tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Cerca de 6 a 8 dias, segundo Mateus, 6 dias, segundo Lucas, 8 dias, eles divergem um pouquinho nessa informação, mas entre 6 a 8 dias depois, Jesus ele é transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que nesse momento o seu rosto resplandece como o sol, suas vestes se tornam brancas como a luz. Marcos vai acrescentar que as suas vestes se tornam tão brancas que nenhum lavandeiro poderia alvejar. Pedro diz: Senhor, é bom estarmos aqui. E estando Pedro ainda falando, uma voz brada do céu e diz assim: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os três, ouvindo aquela voz, caem de bruços tomados de grande medo. Jesus diz para eles: Erguei-vos, não temais, e pede-lhes para não contar a ninguém aquela visão até o dia em que ele ressuscitasse dos mortos. Quando descem do monte, chegam para junto de outra multidão, e apresenta-se dele um homem que se ajoelha e diz que seu filho sofre muito, é lunático, possesso de um espírito mudo, e que este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra. E ele espuma e rilha os dentes e vai definhando. E cai no fogo e na água. O homem ainda diz que mostrou ao garoto os discípulos, mas estes nada puderam fazer. Você já imaginou essa cena, você ter um filho numa situação como essa? Jesus chama os discípulos de geração incrédula e perversa. Chama o menino, veja essa situação, veja esse momento. Jesus chama o menino. Marcos diz que quando o espírito maligno viu a Jesus, agitou o garoto com violência e ele cai no chão espumando. Jesus pergunta ao pai: desde quando esse menino sofre com esse mal? O pai responde: desde a infância. E clama a Jesus dizendo: Senhor, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Jesus responde-lhe dizendo: tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai exclama com lágrimas no rosto e diz: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus repreende o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito o jovem, saiu, deixando-o como se estivesse morto. As pessoas que estavam ali contemplando aquela cena disseram: ele morreu! Mas Jesus o toma pela mão, o ergue e ele se levanta. Aleluia, glória a Deus. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, por que a gente não conseguiu curar esse menino? Jesus fala sobre a pequenez da nossa fé, e é nesse momento que ele fala sobre o grão de mostarda, a fé do tamanho de um grão de mostarda. Se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos àquele monte: transporta-te daqui para acolá, e aquilo seria feito. E ele conclui dizendo que aquela casta, ela só poderia ser expelida com oração e com jejum. Pela segunda vez, eles reunidos na Galileia, Jesus prediz a sua morte e ressurreição e eles se entristecem muito. Depois disso, Jesus continua ensinando os seus discípulos sobre muitas coisas. Fala sobre impostos e tributos, fala sobre o maior no reino dos céus e conta-lhes a parábola da ovelha perdida. Fala como se deve tratar um irmão culpado, discorre sobre perdão, conta-lhes a parábola do credor incompassivo, fala sobre divórcio, abençoa as crianças, conversa com um jovem rico e depois ensina sobre o perigo das riquezas. Depois conta-lhes a parábola dos trabalhadores na vinha. Uma terceira vez, Jesus, subindo a Jerusalém,
chama os 12 à parte e lhes diz que será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Diz que será condenado à morte, será escarnecido, açoitado e crucificado, mas que ao terceiro dia ressurgirá. Já estamos no capítulo 21 de Mateus, e quando se aproximam de Jerusalém, chegam a uma cidade, a um lugar chamado Betfagé, que em hebraico significa casa de figos verdes, que é uma pequena aldeia ao leste de Jerusalém. Eles vão até o Monte das Oliveiras e Jesus manda buscar 2 jumentinhos, a mãe e o filhotinho. Marcos, no relato de Marcos, ele diz que apenas era um jumentinho só, e jumento este que nunca havia sido montado. Eles põem em cima dos animais as vestes de Jesus e sobre elas o mestre, montadinho no jumento, segue, entrando em Jerusalém. As multidões começam a clamar dizendo Hosana, que é uma expressão que significa salve agora. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Quando entrou em Jerusalém, a cidade se alvoroça e perguntam quem era aquele. E respondiam dizendo que era o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entra no templo, expulsa os que lá vendiam e compravam e diz que sua casa deveria ser chamada casa de oração. Jesus ali no templo cura cegos e coxos. Nesse momento as crianças começam a clamar dizendo Hosana ao filho de Davi. Os sacerdotes e escribas ficam indignados com aquela exaltação e indagam a Jesus, você não está ouvindo não o que eles estão dizendo? E Jesus responde-lhes dizendo que é da boca dos pequeninos que é extraído o perfeito louvor. Depois ele vai para Betânia, que em hebraico significa casa de tristeza. Era uma cidade que ficava a mais ou menos 4 quilômetros a leste de Jerusalém. E lá ele passa a noite, ele pernoita lá. Cedo de manhã ele volta à cidade. Ele vê uma figueira que não dava frutos e amaldiçoa aquela figueira. Volta para o templo e lá começa a ensinar. Os sacerdotes e anciãos se acercam dele e o questionam sobre com que autoridade Jesus fazia aquelas coisas. Jesus os despista com palavras e após conta mais 3 parábolas, a dos 2 filhos, a dos lavradores maus e a parábola das bodas. Os fariseus saem dali e consultam entre si como o surpreenderiam com alguma palavra. Jesus mais uma vez ensina sobre tributos, afirma que no céu não haverá casamento, fala sobre o grande mandamento que é o amor ao Senhor e ao próximo, deixa subentendido que ele é verdadeiramente o Filho de Deus em conversa com os fariseus. Jesus orienta a não imitá-los, os escribas e fariseus. Chama-os de hipócritas, guias cegos, insensatos, sepulcros caiados, serpentes e raça de víboras. No capítulo 24, no Monte das Oliveiras, Jesus assentado conversa com seus discípulos em particular e lhes fala sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação, sobre a parúzia que é a segunda vinda de Cristo. Conta-lhes a parábola da figueira, exortando-os à vigilância, a parábola do bom e do mau servo, a das 10 virgens e a parábola dos talentos. Depois Jesus fala sobre o grande julgamento, já no capítulo 25, no qual ele separará uns dos outros, cabritos e ovelhas, uns à sua direita, aos quais dirá, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E a dura realidade, infelizmente, a dura realidade do Evangelho, outros à sua esquerda, aos quais dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando Jesus acabou de dar todos esses ensinamentos, ele lembra aos seus discípulos que em 2 dias seria a Páscoa e que ele seria entregue para ser crucificado. Os principais sacerdotes e anciãos se reúnem no palácio de Caifás, o sumo sacerdote, e deliberam prender Jesus traiçoeiramente e matá-lo, mas não durante a Páscoa, para que
evitasse tumulto entre o povo. Jesus vai para Betânia, para a casa de um leproso chamado Simão. E lá Jesus estava à mesa com Lázaro, que também havia sido ameaçado de morte pelos sacerdotes, porque Jesus havia ressuscitado a Lázaro. E por causa desse milagre realizado na vida dele, muitos criam em Jesus Cristo. E por causa disso, Lázaro também estava correndo risco de vida. Marta também estava lá. Quando então aproxima-se dele Maria, provavelmente Maria, irmã de Lázaro. Ela traz consigo um vaso de alabastro. Alabastro era uma cerâmica translúcida que era usada para armazenar óleo, perfume. E ela traz esse vaso de alabastro cheio de um precioso bálsamo e derrama sobre a cabeça de Jesus. Os evangelistas Marcos e João acrescentam que esse bálsamo era o nardo puro, que era um raro perfume de uma raiz de uma planta encontrada no Himalaia. Seu valor, para vocês terem uma ideia, custava 300 denários. Esses 300 denários correspondiam ao salário de um ano de trabalho de um soldado romano, por exemplo. Era caríssimo, caríssimo, caríssimo. E as pessoas condenam, Judas condena aquela atitude daquela mulher, dizendo que aquilo poderia ser vendido e dado aos pobres, mas Jesus afirma que aquela mulher estava derramando aquele perfume sobre ele para o seu sepultamento. Judas, por sua vez, faz negócio com os sacerdotes para entregar a Jesus. Eles lhe oferecem 30 moedas de prata e a partir daquele momento Judas busca uma oportunidade para o entregar. E Lucas, o evangelista Lucas, vai acrescentar que Satanás entrou em Judas. Jesus celebra a Páscoa com seus 12 discípulos, na casa de um certo homem cujo nome não é revelado, e enquanto comem, Jesus declara que um deles o haveria de trair. Eles ficam tristes e tentando imaginar quem deles seria o traidor. João acrescenta que durante a ceia, Jesus lava os pés dos discípulos. Também ele acrescenta dizendo que Jesus dá um pedaço de pão molhado a Judas, indicando que ele seria o traidor. Depois do bocado de pão, João diz que Satanás entra nele e ele sai dali, Judas. Jesus abençoa o pão, o parte e dá aos seus discípulos. Diz que aquele pão é o seu corpo. Depois toma um cálice, dá graças e o dá também aos seus discípulos. Diz que aquilo é o seu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. João acrescenta que naquele momento, após a saída de Judas, Jesus dá um novo mandamento aos seus discípulos, que eles se amem mutuamente, assim como deveriam ser conhecidos pelo amor. Ou seja, Jesus diz que seria através do amor entre eles, através da emanação, do emanar do amor, é que os seus discípulos assim seriam conhecidos. Eles cantam um hino e depois vão para o Monte das Oliveiras. Então Jesus diz que naquela noite o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Pedro diz: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim, Senhor. E Jesus diz para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro insiste e diz: ainda que me seja necessário morrer, Senhor, contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos dizem o mesmo. O evangelista João acrescenta, dizendo que Jesus conforta seus discípulos. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me vê, vê o Pai. Nas palavras de Jesus, ele diz que ele promete um outro consolador, que seria o Espírito Santo. Jesus diz: eu sou a videira e vocês são os ramos.
Diz também que no mundo nós vamos passar por aflições, mas devemos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Após falar palavras assim, Jesus levanta os olhos ao céu e ora ao Pai. E ele ora por nós, pedindo ao Pai que nos guarde do mal, que sejamos um, como a Trindade o é, e que sejamos santificados na palavra do Pai. Em seguida, Jesus vai com eles ao Getsêmani e lhes diz: sentem-se aí que vou ali orar. Quando ele diz para os discípulos: sentem-se aí que vou ali orar, ele chama 3 discípulos em particular, Pedro, João e Tiago, e leva-os consigo. E lá ele começa a entristecer-se e a angustiar-se. E diz aos 3: eu estou com a minha alma profundamente triste até a morte. E pede aos seus discípulos, esses 3, que eles fiquem com ele e vigiem com ele. Jesus se afasta um pouco à parte, prostra-se sobre o seu rosto, ora e diz a Deus que, se possível, passe dele este cálice. O cálice ali correspondia à ira e o juízo de Deus. Mas que não fosse feita a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. Lucas acrescenta dizendo que nesse momento um anjo do Senhor lhe aparece e o conforta, e que seu suor se transforma em gotas de sangue. Jesus volta para os seus discípulos e os encontra dormindo. Questiona Pedro sobre não poder vigiar com ele nem por 1 hora. Diz a eles: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Volta a orar, faz a mesma oração, volta e vê os discípulos na mesma condição, dormindo. Vai pela 3ª vez, faz a mesma oração, repete as mesmas palavras e, ao regressar, encontra os discípulos dormindo mais uma vez. Jesus diz: é chegada a hora em que serei entregue nas mãos de pecadores e que o traidor se aproxima. Judas chega acompanhado de grande turba, ou seja, de uma grande multidão de pessoas reunidas, estas com espadas e porretes nas mãos. Essa turba é enviada pelos principais sacerdotes e anciãos do povo. Jesus é beijado por Judas, o beijo da traição, indicando que era aquele Jesus a quem deveriam prender. Era o sinal. Prendem Jesus. Pedro tenta evitar e corta a orelha de um servo, de um soldado. Somente João vai dizer que foi Pedro que tinha a espada e que aquele soldado se chamava de Malco. E somente o evangelista Lucas é que informa para a gente que Jesus restaura, cura, faz um outro milagre ali, restaurando a orelha daquele soldado. Jesus mostra a Pedro e a todos que estavam ali que não precisava Pedro fazer aquilo, porque se Jesus quisesse, ele poderia rogar ao Pai e este poderia lhe mandar mais de 12 legiões de anjos. Segundo a tradição, entre os romanos, uma legião correspondia a 6.000 homens, distribuídos em coortes, são tropas, manípulos, que seriam subunidades táticas da legião romana, e centúrias, que eram unidades de infantaria do exército romano. Ou seja, se a gente fizer uma conta matemática aqui de 12 vezes 6.000, Jesus estava dizendo: eu posso orar e aqui 72.000 anjos poderiam estar aqui comigo. Então vocês não poderiam fazer nada contra mim. É interessante, um fato interessante aqui a título de observação, é que Marcos registra uma coisa que não é muito comentada, né? Mas ele diz que aparece ali um jovem que seguia a Jesus. Ele estava vestido apenas com um lençol, a roupa dele era um lençol. E os soldados lançam mão daquele lençol, mas ele consegue fugir dali desnudo. Interessante, né? Depois que prendem Jesus, levam-o
levam-no para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. João informa que ele foi primeiramente recebido por Anás, que era sogro de Caifás. Anás o interroga e, ao respondê-lo, Jesus recebe um soco, uma bofetada de um guarda que diz: é assim que você responde ao sumo sacerdote? Anás amarra suas mãos e, manietado, leva Jesus a Caifás. Lá estavam reunidos também os escribas e os anciãos. Pedro, diz a palavra de Deus, que o seguia de longe. Vai até o pátio da casa de Caifás. Senta-se entre os serventuários, aquentando-se ao fogo, no objetivo de ver como se daria aquele julgamento. Na casa de Caifás, todo o sinédrio, ou seja, a Suprema Corte judia, a Suprema Corte legislativa e judicial, estava ali. E esse sinédrio procurava algum testemunho falso, para condenar Jesus à morte. E eles não conseguiam. Ao final, aparecem duas testemunhas afirmando que Jesus dissera destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Caifás pergunta a Jesus: você não vai dizer nada acerca das acusações? E Jesus guarda o silêncio. Caifás insiste e o conjura a dizer se ele realmente era o Cristo, Filho de Deus. Jesus diz: tu o dizes. Digo-vos, porém, que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Caifás se revolta ao ouvir essa frase, rasga as suas vestes e o acusa de blasfemar. Diz que não precisa mais de testemunhas e, em acordo com os demais que ali estavam, declara Jesus como réu de morte. Uns cospem no seu rosto e lhe dão murros. Outros dizem: profetiza quem te bateu. E Pedro lá fora, assentado no pátio, chega uma criada e afirma que Pedro estava com Jesus. Ele nega diante de todos, dizendo não saber o que aquela mulher estava dizendo. Vai para o alpendre e lá uma outra criada diz a mesma coisa e ele novamente nega, desta vez com juramento, afirmando não conhecer Jesus. O povo que estava ali se aproxima de Pedro para vê-lo de mais perto e afirma categoricamente: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. E, lastimavelmente, a Bíblia diz que ele começa a praguejar e a jurar, dizendo não conhecer a Jesus. E imediatamente cantou o galo. Pedro se lembra das palavras ditas por Jesus: sai dali e vai chorar amargamente. Todo esse julgamento lá na casa de Caifás dura a noite toda. E ao romper do dia, decidem matar Jesus. Eles os amarram e o levam e o entregam ao governador romano chamado Pôncio Pilatos. Judas, vendo que Jesus fora condenado, tocado profundamente de remorso, vai devolver as 30 moedas de prata. Afirma ter pecado contra sangue inocente. Atira as moedas em direção ao santuário. Retira-se dali e comete suicídio enforcando-se. Jesus, perante Pilatos, por ele é interrogado: és o Filho de Deus? Jesus responde: tu o dizes. Depois faz silêncio diante das acusações dos principais sacerdotes e anciãos. Faz silêncio também quando Pilatos o pergunta: não vês as acusações que fazem contra ti? E ao perceber o comportamento de Jesus, a atitude de Jesus, a Bíblia diz que Pilatos fica admirado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um preso conforme o desejo do povo. Naquela ocasião, eles tinham um preso bem famoso, um homicida, chamado Barrabás. Pilatos indaga o povo sobre quem o povo queria que fosse solto. E a multidão, persuadida pelos principais sacerdotes e anciãos, escolhe Barrabás e ainda incita Pilatos a crucificar a Cristo Jesus. Pilatos sabia que o tinham entregado por inveja. Sua mulher
lhe manda um recado pedindo para ele não se envolver com aquele homem justo, Jesus, alegando ter tido um sonho no qual sofria muito por seu respeito. Pilatos pergunta: que mal ele fez? E o povo clamava: seja crucificado! Pilatos, vendo que não podia fazer nada, lava suas mãos, dizendo estar inocente do sangue daquele justo. O povo grita: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Pilatos solta Barrabás e, após açoitar Jesus, entrega-o para ser crucificado. Para vocês terem uma ideia, os açoites, os chicotes romanos, eles eram compostos por muitos fios, com pontas de ossos nas extremidades. E normalmente muitos presos morriam somente com esse castigo antes de irem à cruz. Logo depois, os soldados romanos do governador levam Jesus para o pretório. O pretório era como se fosse o tribunal do governador. E lá o nosso mestre é cercado por toda a coorte, ou seja, por toda a tropa. Imagine isso, Jesus lá no tribunal do governador, cercado por aquela tropa de soldados. E lá eles fazem as coisas mais terríveis com o nosso Jesus. A Bíblia nos diz que eles tiram as suas vestes, cobrem-no com um manto escarlate, um vermelho muito vivo, ou segundo na visão de Marcos e João, cor púrpura. Provavelmente, alguns estudiosos dizem que aquele era uma capa de um soldado romano. Vestem sobre ele. Eles tecem uma coroa de espinhos, imagine isso, e colocam sobre a sua cabeça. E colocam na sua mão direita um caniço, que era um pedaço de cana fino e delgado. E ajoelham-se em forma de deboche perante ele e começam a escarnecer, dizendo: salve o rei dos judeus. Cospem nele. Tomam o caniço da sua mão e batem na cabeça de Jesus. Depois de zombarem de Cristo, tiram-lhe o manto e o vestem com suas próprias vestes. E em seguida o levam para ser crucificado. Ao saírem, encontram um sirineu, cujo nome era Simão, pai de 2 jovens chamados Alexandre e Rufo, e obrigam este sirineu, Simão, a carregar a cruz de Cristo. Chegam ao Gólgota, também conhecido como lugar da caveira ou Calvário. Dão vinho com fel. Jesus prova, mas não quer beber. Lucas afirma que Jesus diz naquele momento: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois de crucificarem o Messias, repartem entre si as suas vestes, tirando a sorte. Quando eles colocaram Jesus na cruz, era aproximadamente 9 horas da manhã, segundo Marcos capítulo 15, diz que era a hora terceira, 9 horas da manhã. Assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça estava um escrito dizendo: este é Jesus, o rei dos judeus. As pessoas que por ali passavam meneavam a sua cabeça num sinal de desprezo e blasfemavam dele, dizendo: salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Os sacerdotes, escribas e anciãos semelhantemente blasfemavam, dizendo: salvou os outros, mas a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. Se de fato lhe quer bem. Os ladrões que estavam ali ao seu lado, ele foi crucificado, ladeado por 2 ladrões, também diziam os mesmos impropérios. Eram 2, um à sua direita e um à sua esquerda. Mas um deles, em dado momento, cai em arrependimento e diz a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus lhe responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Estamos no capítulo 27 de Mateus, que nos informa que desde a hora sexta
até a hora nona, ou seja, do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra, sobre toda a terra. E por volta da hora nona, Jesus clama em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dizem que ele clama por Elias. Um deles embebe de vinagre uma esponja, coloca na ponta de um caniço e dá-lhe de beber. Outros zombam, dizendo: Vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus clama uma vez mais com grande voz, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. O véu do santuário se rasga de alto a baixo em 2 partes. A terra treme, as rochas se fendem, os sepulcros se abrem, e muitos corpos de santos ressuscitam e, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entram em Jerusalém e aparecem a muitos. Você já imaginou uma cena como essa? O centurião era um líder de uma centúria, que era um grupo formado de 100 soldados. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus foram tomados de grande espanto e temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Maria Madalena estava ali acompanhada de muitas mulheres que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem. Dentre elas Maria, mãe de Tiago e José, e a mulher de Zebedeu. Maria, também mãe de Jesus, estava ali, segundo João 19:25, e também o discípulo amado. Esse discípulo amado provavelmente era o discípulo João. João, no seu evangelho, ele acrescenta que um dos soldados lhe abre o lado com uma lança, né, aqui em Jesus, e logo lhe sai sangue e água. Caindo a tarde, um homem rico, cujo nome era José de Arimateia, era um ilustre membro do Sinédrio e seguidor secreto de Jesus. Ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. José teve o seu pedido concedido. Com ele também estava Nicodemos, não é? E Nicodemos levava 100 libras de mirra e aloés para embalsamar o corpo de Jesus, né? Eles baixam o corpo do Senhor da cruz, envolvem-no num pano limpo de linho com aromas e colocam no túmulo novo, que fizeram abrir numa rocha, e rolam uma grande pedra para a entrada do sepulcro e se retiram dali. 2 Marias estavam ali sentadas em frente da sepultura, a Madalena e a Maria, mãe de José. No sábado, os principais sacerdotes e fariseus vão até Pilatos e o lembram de que Jesus dissera, e quando eles mencionam Jesus aí, chamam Jesus de embusteiro, ou seja, de impostor, de mentiroso, e eles lembram a Pilatos dizendo que Jesus dissera que em 3 dias ressuscitaria. Por isso, eles pedem a Pilatos para colocar guardas no sepulcro até o 3º dia, para que o corpo não fosse roubado pelos discípulos e que depois eles dissessem que Jesus havia ressurgido dentre os mortos. E assim se fez. Ao entrar o 1º dia da semana, Maria Madalena, abrindo parênteses aqui, Maria Madalena foi liberta por Jesus Cristo, e diz a palavra de Deus em Marcos 16:9, que Jesus havia expulsado 7 demônios da vida dessa mulher. Então, ao entrar ao 1º dia, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Marcos registra que elas compraram aromas para embalsamar Jesus. Lá, naquele momento, houve um grande terremoto. Terremoto este causado por causa de um anjo que desce do céu, chega-se, remove a pedra e assenta-se sobre ela. No relato de Lucas, são 2 anjos, não é? O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve, segundo o relato de Mateus. Os guardas tremem tanto de medo que ficam como se estivessem mortos. O anjo dirige a palavra às mulheres e diz: não temais. Sei que buscais Jesus que foi crucificado.
ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele estava. O anjo pede às mulheres que vão depressa e digam aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante delas a Galiléia, e ali será visto por eles. E elas, com pressa, atemorizadas e cheias de alegria, seguem para fazer o que lhes fora pedido. No trajeto delas, Jesus vem ao seu encontro e diz: salve! Elas se prostram aos seus pés e o adoram. Jesus lhes diz que não tenham medo e reforça a orientação do anjo. Entre mentes, alguns guardas foram à cidade contar aos principais sacerdotes o que acontecera. Ao ouvir esse relato, fazem reunião com os anciãos e decidem dar grande soma de dinheiro aos soldados para que estes mintam, dizendo que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo enquanto dormiam. Os sacerdotes e anciãos ainda dizem para os soldados, fiquem tranquilos, porque se Pilatos souber dessa história, a gente vai tentar persuadi-lo para que eles não façam mal nenhum a vocês, dizendo isso para os guardas, né? E assim foi feito. Espalharam essa grande mentira que foi divulgada entre os judeus, versão acreditada por muitos até os dias de hoje. Seguiram, pois, os 11 discípulos, porque vale salientar que Judas havia se enforcado. Então seguem os 11 para Galiléia, para um monte que Jesus havia designado. Quando veem Jesus, o adoram, mas alguns duvidam, sobretudo Tomé. Lá, nesse encontro com os seus discípulos, Jesus diz algumas coisas muito bonitas e muito importantes. Diz que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, comissiona-os a fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele ordenou. Marcos acrescenta que Jesus lhes disse: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E finaliza dizendo estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos. João acrescenta que, depois de ressurreto, Jesus aparece 3 vezes aos discípulos. Na terceira vez o local foi o mar de Tiberíades. Alguns discípulos estavam ali pescando e nada haviam pescado. O dia amanhece e Jesus está na praia. Eles não o reconhecem. Jesus lhes pergunta: tendes algo para comer? Recebe uma resposta negativa e lhes orienta a jogar a rede do lado direito do barco. Eles conseguem pescar tantos peixes que quase não conseguem puxar a rede. Possivelmente João diz a Pedro: é o Senhor! Pedro, ao ouvir que era Jesus, cinge-se com sua veste, porque estava despido, e lança-se ao mar. Quando chegam lá, viram brasas e uns peixes em cima, e pão também, e eles comem juntos. E Jesus chama Pedro para uma conversa à parte e diz: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus o indaga. Pedro se entristece e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E assim Jesus mostra o perdão na vida de Pedro. Pedro, que foi um dos grandes homens de Deus sobre a face da terra, responsável pelo espalhar, não é? Um dos responsáveis por espalhar a palavra de Deus, o cristianismo, a todo mundo. Concluindo o nosso vídeo, nós aprendemos com Jesus, o Filho do Homem, aquele que se fez carne e habitou no meio de nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que mesmo quando vivemos uma vida piedosa, íntegra e obediente, isso não nos isenta de sermos provados, tentados, difamados, feridos, angustiados, censurados e julgados. É óbvio que nenhum de nós pode se comparar ao nosso Salvador, mas temos por dever cristão
que olhar para Ele como nosso maior referencial e, consequentemente, tentar viver seguindo suas palavras e ensinamentos. Podemos e devemos também, mesmo em meio a todas as dificuldades que estamos atravessando, ser usados por Deus e glorificar o seu santo nome. Jesus, entre aspas, perdeu pessoas amadas como João Batista, que morrera injustamente. Foi questionado tantas vezes por fazer unicamente o bem. Passou fome, foi envergonhado, humilhado, traído, perseguido, ameaçado de morte, contrariado e desprezado. Teve momentos de extremo cansaço físico, mas mesmo assim não negava sua atenção, amor e cuidado a todos quantos o procuravam de coração sincero e humilde. Assim devemos fazer. É esse exemplo que devemos imitar. Ele disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mesmo em meio a tudo isso que Jesus passou como homem aqui na terra, ele que, Filho de Deus, Deus bendito eternamente, 100% Deus e 100% homem. Apesar de tudo que ele viveu aqui na terra, ele sempre teve uma palavra de libertação e de transformação para a vida dos mais oprimidos por espíritos imundos. Olhou com extremo afeto para as viúvas e para os órfãos. Compadeceu-se dos pobres, dos enfermos, e não fez acepção de pessoas. Comeu com pecadores, aproximou-se e com amor e compaixão tocou os leprosos, jantou com eles. Imaginemos isso. Os leprosos eram pessoas que ficavam afastadas do povo. Eles eram expulsos da cidade. E Jesus janta na casa, janta com os leprosos. Perdoou prostitutas, chamou homens indoutos, publicanos, cobradores de impostos para serem seus discípulos. Sempre teve uma palavra de orientação e consolo a eles. Ensinou-os a orar, mesmo sem forças. Lembremos-nos do Getsêmani, onde derramou gotas de sangue, fruto de sua profunda angústia. Lá ele pede que seja feita a vontade de Deus, não a dele. O seu próprio povo o condena. Eles gritam e clamam por sua crucificação. Seus discípulos fogem quando ele é preso. Judas o trai. Pedro o segue de longe e o nega. Seus algozes cospem no seu rosto, o esbofeteiam, o açoitam, escarnecem dele, deixam-no despido e o humilham vorazmente. Todavia, na cruz, Jesus clama ao Pai pedindo-lhe que os perdoe, porque não sabiam o que estavam fazendo. Mesmo sob o mais intenso sofrimento físico e o peso terrível da dor espiritual, pois ali ele carregava todo o pecado da humanidade e por isso, naquele momento, abandonado por Deus, seu Pai, ofereceu perdão e salvação a um ladrão, homicida e blasfemo que estava sendo crucificado ao seu lado. Este é Jesus, o Filho de Deus, a mais gloriosa expressão de amor de todo o universo. O mesmo ele pode e quer fazer na sua vida. Portanto, entrega a ele o teu coração, para que ele possa lhe conceder o perdão de seus pecados e a vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.